Você já imaginou viver para sempre carregando a culpa de algo tão terrível que nem o tempo pode apagar? Caim, o primeiro assassino da história, foi amaldiçoado a vagar pela terra sem descanso, fugindo de sua própria sombra. Mas será que ele ainda está por aí? Será que essa maldição nunca foi quebrada? A dor de Caim não está apenas no que ele fez, mas no peso de viver sem perdão, sem encontrar paz. E a verdade é que, muitas vezes, todos nós sentimos um pouco dessa dor. A culpa, o arrependimento, a sensação de que algo que fizemos nos persegue. Mas será que o mistério de Caim pode nos ensinar algo sobre perdão e redenção? Hoje vou te mostrar o que aconteceu com ele e, quem sabe, entender como o mistério de sua maldição pode nos mostrar uma maneira de encontrar paz, mesmo nos momentos mais sombrios. Porque às vezes é enfrentando o peso do passado que conseguimos finalmente seguir em frente. Mas antes de mergulharmos nesse fascinante mistério, aproveite para conferir se você já está inscrito no canal. Os próximos vídeos vão revelar outros mistérios da Bíblia que você nunca imaginou. O que aconteceu com Caim? Depois que Deus disse que Caim teria que vagar pelo mundo, ele ficou desesperado. Imagine só, ele não podia mais morar com sua família. Ninguém podia matá-lo, mas também ninguém queria ficar perto dele. Era como se ele estivesse preso a um castigo eterno. Mas aí acontece algo curioso. A Bíblia conta que ele foi para um lugar chamado Terra de Nod, encontrou uma esposa, teve um filho chamado Enoque e até construiu uma cidade com o nome do filho. Parece estranho, né? Se ele foi condenado a viver como um errante, como conseguiu parar em um só lugar e formar uma família? Será que o castigo acabou? Ou será que ele ainda estava condenado, mas encontrou um jeito de burlar a maldição? Muitos estudiosos acham que foi ali que a história de Caim chegou ao fim. Ele viveu sua vida e morreu como qualquer outra pessoa. Mas nem todo mundo tem certeza disso. E é aí que os mistérios começam. A maldição de Caim. Ele se tornou imortal? Um dos grandes debates sobre Caim é se sua punição significava que ele viveria para sempre. Deus disse que ele seria um andarilho eterno. Mas isso queria dizer que ele nunca morreria? A Bíblia não menciona a morte de Caim, o que fez algumas pessoas acreditarem que ele pode ter se tornado imortal. No entanto, a marca que Deus colocou nele não o protegia de doenças, fome ou velhice. Apenas impedia que outras pessoas o matassem. Algumas teorias sugerem que Caim pode ter morrido naturalmente com o passar do tempo, ou até mesmo de forma trágica, como contam outros textos antigos. Outras, mais radicais, dizem que ele ainda pode estar vivo, vagando pelo mundo sem nunca encontrar descanso. Caim sobreviveu ao dilúvio? Outro grande problema na ideia de que Caim ainda está vivo é o dilúvio. A Bíblia diz que muitos anos depois, Deus decidiu mandar um grande dilúvio para limpar a terra de toda a maldade. Só Noé, sua família e alguns animais foram salvos na arca. Se Caim ainda estivesse vagando pelo mundo, como ele poderia ter escapado? Afinal, o dilúvio destruiu praticamente toda a humanidade da época. Para muitos, esse é o maior argumento de que Caim morreu e não poderia estar vivo até hoje. Mas algumas pessoas que acreditam na imortalidade de Caim dizem que a marca de Deus o protegeu, até mesmo da destruição do dilúvio. Isso significaria que ele continuou vivendo no novo mundo depois que as águas baixaram, sozinho e esquecido. Caim ainda está vagando pelo mundo? Agora imagine que você está andando sozinho por uma rua deserta à noite. O vento sopra forte, as folhas secas voam pelo chão e, de repente, você sente que alguém está te observando. Você se vira, mas não vê ninguém. Será que é só sua imaginação? Ou alguém está realmente ali? Algumas pessoas acreditam que Caim nunca morreu e que ele ainda caminha pelo mundo, escondido entre nós. Como a Bíblia nunca disse que ele morreu, surgiram muitas teorias sobre o que pode ter acontecido com ele. Muitos acham que a marca que Deus colocou nele era mais do que uma simples proteção. Poderia ser um tipo de maldição que o impediu de morrer. Isso faria dele um ser condenado a viver para sempre, sem descanso, sem um lar e sem ninguém ao seu lado. Alguns dizem que ele pode estar vagando como um andarilho misterioso, sempre evitando ser reconhecido.
Outros até acreditam que ele se esconde em florestas, longe dos olhos humanos. Mas se isso for verdade, será que alguém já cruzou o caminho de Caim sem saber? E mais, se ele está por aí, o que ele estaria fazendo agora? E aí, você já tinha ouvido falar sobre isso? Você já passou por essa experiência alguma vez? Coloca aqui nos comentários a sua história. A morte de Caim. Agora imagine uma cena onde tudo parece calmo, mas algo inesperado acontece. Um homem cego e seu filho estão caçando na floresta, no silêncio da noite. De repente, o filho vê algo à distância, uma figura escura que ele não consegue identificar direito. Ele avisa o pai que, apesar de não enxergar, decide fazer algo audacioso: atirar. Esse é o momento que muitos acreditam que marcou o fim de Caim. Em algumas versões da história, o filho de Lameque, chamado Tubal-Caim, se assustou com o que viu e, sem saber que era Caim, pediu ao pai para atirar. O cego, na tentativa de proteger a si mesmo e ao filho, atirou e acertou o coração de Caim, finalmente cumprindo a vingança divina. Mas o mais curioso é que, segundo a história, o ataque não foi apenas um acidente. Ele representa a ideia de que Caim, apesar de imune à morte pelas mãos de outras pessoas, estava sempre vulnerável a um destino que não poderia controlar. Um destino que ele mesmo havia selado ao matar Abel. Nesse cenário, a morte de Caim foi uma espécie de karma divino. A pedra que ele usou para matar o irmão foi a mesma que o atingiu, simbolizando o pagamento de sua própria maldade. Será que Caim realmente morreu assim? Ou será que esse evento é apenas mais uma lenda que surgiu ao longo do tempo? Seja como for, a ideia de sua morte, seja por uma flecha ou por outro destino trágico, deixa o mistério no ar. A incerteza sobre o destino de Caim, um mistério divino. Imagine que você está em uma sala com um grupo de teólogos, todos discutindo intensamente sobre o destino de Caim. O que aconteceu com ele depois de ser marcado por Deus e condenado a vagar eternamente? O silêncio paira no ar enquanto todos tentam chegar a uma conclusão. A verdade é que o destino de Caim nunca foi claramente definido na Bíblia. Depois que Deus o exilou, ele desapareceu da narrativa bíblica e nunca mais voltou. A falta de detalhes sobre seu fim deixou muitas pessoas questionando: será que ele viveu para sempre? Ou será que teve um fim trágico, como sugerem alguns textos apócrifos? Essa incerteza sobre o destino de Caim abre um campo vasto de debate teológico. Algumas pessoas acreditam que a punição de Caim reflete a justiça de Deus, que aplicou uma maldição para que ele não pudesse escapar da culpa. Outros defendem que essa punição eterna é uma reflexão sobre o pecado e a redenção. Caim nunca teria a chance de se redimir por seu crime, e sua eternidade de sofrimento é um reflexo dessa condenação. Mas a grande questão que os teólogos se perguntam é: será que a justiça de Deus permite que alguém carregue uma punição tão grande por toda a eternidade? Ou será que Caim, em algum ponto, teve a oportunidade de se arrepender e encontrar a paz? O silêncio sobre sua morte e a falta de uma resolução clara em relação ao seu destino faz com que essa história seja ainda mais profunda e cheia de mistérios. Mas antes de concluirmos, eu percebi que você ainda não deixou o seu like. Isso é muito importante para o YouTube continuar entregando os nossos conteúdos. E assim você continue a descobrir todos os segredos das Escrituras Sagradas. Conclusão. No fim das contas, o que sabemos é que a história de Caim vai além de uma simples maldição. Ela nos faz refletir sobre questões profundas: o que é o perdão, até onde vai a justiça divina e qual o verdadeiro peso do pecado. A incerteza sobre o destino de Caim continua sendo um ponto de debate não só entre estudiosos da Bíblia, mas também entre nós, que buscamos entender as lições que essa história nos transmite. Afinal, será que Caim representa todos nós, com nossas falhas e erros? Ou ele é um exemplo do que acontece quando não buscamos redenção? O mistério continua, e talvez só com o tempo as respostas venham à tona. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.